Nesse vídeo a gente vai apresentar um caso interessante para vocês, que o paciente, durante todo o registro, ele apresentava um BAV do primeiro grau e do segundo grau MOPS tipo 1. O interessante e inusitado nesse exame, que vale a pena registrar aqui com vocês, é que nos momentos em que havia condução normal, a gente tinha presença de bloqueio de ramo intermitente e com uma particularidade ainda com bloqueio de ramo intermitente alternante. Tinha momentos que a gente observa aqui, ó, por exemplo, aqui está o batimento, o primeiro batimento, aqui o segundo batimento, que conduziu com aberrância, P bloqueada, batimento conduziu, o batimento aqui conduziu com aberrância. Agora, observe aqui que aqui a gente tem um padrão em V1, que seria correspondente em padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Incompleto aqui, mas um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. E aqui um padrão de bloqueio de ramo direito. Então, vocês observam que a gente tem, nesse caso, além da... Tá, aqui vem a condução normal, aí quando a P cai aqui, a gente tem ela conduzindo com aberrância e aberrância variável. Né? Então, aqui a gente tem o padrão normal do BAV, e aqui seria o padrão, então, com aberrância intermitente. Aqui a gente não tem, aqui a gente tem. Então, a P conduzida com aberrância, e aqui a gente tem a P conduzida com aberrância do mesmo padrão. A gente vê que essa aberrância, ela tem uma alternância. Essa alternância, isso aqui é um ponto de interrupção. Então, voltando aqui, o interessante, então, no caso, é a presença desse bloqueio de ramo e, mais interessante, esse padrão. Ora padrão de ramo esquerdo, ora padrão de ramo direito. Tá? Aqui padrão de ramo esquerdo, padrão de ramo direito, padrão de ramo direito. Aqui a gente tem padrão de ramo esquerdo com aberrância, padrão de bloqueio de ramo direito. Então, nós temos aqui, então, um BAV de primeiro e segundo grau. O paciente apresenta ainda um distúrbio da condução intermitente, alternante entre ramo esquerdo e ramo direito, quando essa condução, às vezes, se faz 1 para 1. Né? Então, aqui o padrão de ramo direito, nesse caso aqui só o padrão de ramo direito, aqui o padrão de ramo esquerdo. Tá? Caso interessante que eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Por que que é fácil, aparentemente, a gente ter esse exame agora? Quando esse exame veio, ele veio todo marcado como extrasístoles ventriculares. Então, aqui o diagnóstico seria com extrasístoles ventriculares ou com extrasístoles atriais conduzido com aberrância. Tá? Mas a presença do bloqueio de ramo intermitente do tipo primeiro e segundo grau 2 para 1 durante todo o exame é que mostra que não se trata aqui de precocidade, que poderíamos chamar de extrasístole atrial conduzida com aberrância, mas sim BAV do segundo grau 2 para 1 com bloqueio de ramo intermitente. A comprovação clara de que a gente está diante de uma situação em que nós temos um bloqueio de ramo intermitente e não ectopias atriais conduzidas com aberrância é que essa P conduzida aqui, que aqui tem a outra P bloqueada, aqui ela conduziu sem bloqueio, tá aqui uma P sobre T, aqui a mesma P sobre T, aqui ela conduziu com um PR prolongado, aqui ela conduziu com aberrância. Então isso mostra que a gente está diante do mesmo fenômeno, BAV, um BAV do primeiro e segundo grau, e aqui o BAV, o P conduzida com aberrância, P bloqueada. Então, aqui a gente observa momentos, como aqui está claro, aqui a P, bem evidente, vou mostrar aqui no zoom, numa resolução menor. Então, a gente tem a P conduzindo aqui, a P caindo aqui no sobre T e conduzindo com PR prolongado. Aqui a gente tem a P conduzindo com aberrância, P conduzindo com aberrância, P bloqueada, P conduzindo com aberrância, P bloqueada. Então, essa é uma comprovação de que nós estamos diante. Diagnóstico diferencial com extrasístoles atriais bigeminadas conduzido com aberrância. Então, isso aqui está descartado. A segunda, extrasístoles ventriculares, a gente já mostrou para vocês que a relação da P com o QRS já demonstra que não se trata de extrasístoles ventriculares.
Outro fator, a alternância, padrão alternante de bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo, intermitente, o que sugere um distúrbio intermitente de condução.